Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. Ia iniciar mais uma temporada de futebol em Portugal e eu estava muitos anos atrás, no estádio do Belenenses, em Lisboa, acompanhado de um jogador de futebol que era atleta de Cristo. Fomos ver um jogo amistoso como preparativo para o início, a chegada daquele campeonato. Jogava o Futebol Clube do Porto contra o Belenenses. Acabado o jogo, fomos até o vestiário cumprimentar os jogadores e o treinador. Meu companheiro abria as portas para que eu chegasse até os famosos. Tive então a oportunidade de conhecer o treinador. No Futebol Clube do Porto, ele experimentava o auge da sua carreira. Sujeito falante, alegre, que me recebeu muito bem, apesar de eu não ser ninguém. Eu o conhecia através dos meios de comunicação. Mas ali, à medida em que fui ouvindo e o ouvi durante um bom tempo, veio o desencanto. Longe dos holofotes, fora das câmeras, o seu papo era descontrolado e zombeteiro. E tudo isso me fez achá-lo um sujeito arrogante. Ali, Fernando, no livro Chamados para a Dor e a Alegria, conta que um pré-adolescente tinha um herói, um esportista que jogava rugby pela seleção do seu país e cricket pela seleção do seu condado. As paredes do quarto daquele adolescente eram cheias de recortes de jornais e de revistas com a fotografia daquele jogador. Quando fez 14 anos, teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e começou a acompanhá-lo em pescarias. Passou, então, a conhecê-lo não somente pela imagem que fazia dele, mas através daquele convívio. E ele disse que a experiência foi desencorajadora. Ele disse: quanto mais eu o conhecia, menor ele se tornava. Algumas pessoas fazem questão de que conheçamos todos os seus títulos, todos os seus cursos. São isso e isso. Fizeram isto e aquilo. Cursaram tal e tal instituição. Querem que sejam reconhecidas e tratadas pelos seus títulos. Títulos é brincadeira, né? Acho muito importante a formação educacional e profissional de uma pessoa. Que ela cresça, chegando ao topo de uma carreira bonita, com pós-graduação, se possível, mestrado, doutorado, pós-doutorado e o esquimbau. Mas não poucas vezes vejo que algumas delas e que alguns títulos funcionam como um para-choque, servem para você não se aproximar muito dessas pessoas. Quase sempre gente assim é insegura. E eu tenho notado que os bons, os que sabem mesmo, os que aproveitaram mesmo todos os seus cursos e títulos, são pessoas simples e acessíveis. Aquele adolescente que era fã do tal jogador de rugby cresceu e, quando estudante, teve um encontro pessoal com Jesus. E eis o seu testemunho. Eu tenho andado com meu Jesus por 35 anos. Nesse tempo, o decepcionei inúmeras vezes, mas ele jamais me decepcionou. Aprendi a conhecê-lo melhor e quanto mais eu o conheço,
maior ele se torna aos meus olhos. Vem cá, se nós o conhecêssemos, se nós a conhecêssemos como você realmente é, aos nossos olhos, você cresceria ou diminuiria? Que Deus nos abençoe, para que à medida em que as pessoas nos conheçam, vejam em nós as marcas da presença de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por aquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Às vezes, olhamos por uma pessoa e a achamos sem graça, até que passamos a conviver com ela e começamos a ficar fascinados pelas incríveis marcas da comunhão que ela tem contigo. Como somos enriquecidos, como somos abençoados. E em outras ocasiões, conhecemos pessoas afamadas, famosas, que nós imaginamos serem pessoas maravilhosas. E à medida que nos aproximamos, vem a decepção, porque percebemos que falta alguma coisa no seu coração. Queremos, ó Deus, ser abençoados, enriquecidos, tratados, modificados, burilados, trabalhados pela pessoa de Jesus em nossas vidas. Que ele cresça em nós de tal maneira que todos vejam a presença dele, de Jesus, dentro do nosso coração. Assim como aquelas autoridades religiosas descobriram que Pedro e João eram pessoas simples, mas eles haviam andado com Jesus. Que nós sejamos assim, cheios da tua graça, e a nossa vida simples, mas ao mesmo tempo fascinante, atraia pessoas a Jesus. Oramos pedindo essa bênção, agradecidos pela tua presença em nós, e o fazemos em nome do teu Filho amado. Amém. Tenha um final de semana abençoadíssimo.